Bom, gente, essa questão 7 possa ser que algum de vocês não tenha conseguido, porque lembre-se, o objetivo desse exercício era ser de revisão, mas às vezes a gente, por atropelos como um ano desse que acontece uma coisa assim imprevista, ou algum professor às vezes não conseguiu dar o conteúdo seguindo a sequência, por várias coisas, né? Um feriado, um ano que teve menos aula, alguma coisa desse tipo. Ou você mesmo às vezes perdeu alguma coisa por algum motivo pessoal, doença, seja o que for, e às vezes não vê determinados assuntos. Por exemplo, essa questão 7 ela envolve uma coisa que talvez vocês não tenham visto, que é como achar o tamanho de uma circunferência, certo? Você tem uma circunferência assim, ó, certo? Então como é que eu meço o comprimento disso aqui? Como é que eu meço quanto eu gasto para rodear? Que aí tá aí, ó. Em frente à casa da professora Poliana tem uma pista circular de 64 metros de diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é a boca. É aquilo que se você pegasse o centro disso aqui, desse círculo, e você pudesse traçar uma reta, certo? De ponta a ponta passando por ele. Isso aqui são 64 metros. Okay? Quando se compra cano d'água, aquelas coisas, me dá um cano de 20 polegadas, 10 polegadas. Isso quer dizer que é o tamanho da boca do cano. Se você pegar 2 polegadas, seja que tipo de cano for, você pegar aquela medida ali, você passar pelo meio do centro do cano e for de uma ponta, de uma borda para outra, a distância que está, uma polegada é aproximadamente 2,5 cm, que é essa distância aqui, ó, do risco do seu dedo polegar até em cima. Então, quando você diz que o cano é 2 polegadas, é porque ele vai ter 5 centímetros na abertura da boca dele, que é esse diâmetro aí. Então, o que é que os gregos descobriram? Por isso que na questão está falando desse π. Lá no final diz, considere o π como sendo 3,14. O que é esse π? Os gregos descobriram que, seja um círculo deste tamanho, ou seja um círculo deste tamanho, se você pegar essa distância aqui, que é o diâmetro, certo? Você pegar essa distância e fizer uma conta com o comprimento dele, o que se gasta para rodear, foi descoberto o seguinte: o comprimento dividido pelo diâmetro sempre dá igual a π. Ou seja, vocês podem fazer isso testando, por exemplo, um botão de camisa, uma coisa menor. Você pega uma corda, uma cordinha, vê quanto gasta para rodear o botão, para medir o comprimento. Depois é a distância do diâmetro dele. Ou um cano que você já sabe, por exemplo, se você sabe que o cano é de 2 polegadas, é porque ele tem 5 centímetros. Aí você veja quanto é que você gasta para rodear com a cordinha, para medir esse comprimento, depois estica, pega uma régua e mede, e aí faz a divisão. Toda vez que você dividir o que gasta para rodear aqui pelo diâmetro, vai dar aproximadamente sempre 3,14. 3,14 uns quebradinhos, às vezes ali 3,13 já beirando 14, não é sempre aproximado, mas é sempre voltando disso aqui. O que é que isso quer dizer? Que o comprimento, ou seja, o tamanho que se gasta para rodear qualquer círculo é o diâmetro vezes o π. Por isso que a pergunta falou no π. Que você precisa achar o tamanho, quanto essa pessoa que dá a volta em torno da pista, quanto essa pessoa anda, certo? Quantos quilômetros ela anda na hora que ela dá uma volta em torno dessa pista, ok? Então o que é que acontece? O comprimento da pista vai ser 64, que é o diâmetro, vezes 3,14, ok? O comprimento da pista vai ser 64 vezes 3,14. Isso quer dizer, né, fazendo essa conta, vamos fazer ela aqui, certo? Aí isso aqui é uma fórmula, certo? Desde essa origem grega descoberta, vocês vão usar muito isso ainda ao longo da vida. Fazendo esse cálculo aqui, você tem aquele método que eu já mostrei em outras aulas aí, ó, 64 e 314. Aí você tem aqui, ó, certo? Aí vamos lá. 4 vezes 3, 12, dezena unidade. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 4, 24. Aí você tem aqui 6, 4 e 4, 8, com mais 1, 9. 6, 8, 10, né? Vem 1 pra cá. 8 com 2, 10. Vem 1 pra cá, 2. Aí que resultado deu aqui? Deu 2, 0, 0, 9, 6. Se lembre que tem dois números depois da vírgula. Então você tem que no final continuar deixando dois números depois da vírgula. Em que medida isso aqui está? Em metros, porque o raio está medido em metros. A pista tem 64 metros, ou seja, com essa pista aí de 64 metros, quando ela der uma volta em torno da pista,
ela vai ter arrodeado 200 metros e um quebradinho, quase 201 metros. Ok? Aí ela corre 3 quilômetros todo dia. Certo? Ela sempre corre 3 quilômetros todo dia. 3 quilômetros, certo? O que são 3 quilômetros? A palavra quilo significa 1000. Em tudo que você vê quilo é 1000. Por exemplo, QG, quilograma, 1000 gramas, certo? QM, quilômetro, 1000 quilômetros. Então ela corre, se ela corre 3 quilômetros, isso quer dizer que ela corre 3.000 metros todo dia. Certo? É o que está dizendo aqui. Ela corre 3 quilômetros. Todo santo dia ela corre 3 quilômetros. Ok? Então, quantas voltas na pista ela vai dar aproximadamente? O que acontece? Isso aqui é o que ela anda num dia, que é a primeira pergunta, né? A primeira pergunta é por dia. Por dia. Ok? Então, por dia ela vai andar 3 km, que é o que está dizendo na questão. 3 km vale 3.000 metros. Por quê? Porque cada quilo são 1.000. Então, 1.000, 3.000. Aí você tem que deixar em metro, por quê? Porque a pista está medida em metro. Você não pode fazer contas, soma, subtração, multiplicação, qualquer tipo de operação, divisão, com coisas com medidas diferentes. Você não pode dividir um negócio em quilo com outro negócio em grama. Um negócio em litro com outro negócio em mililitro. Você tem que, se uma medida está em metro, a outra está em metro. Então, como você está com a pista em metro, a distância que ela percorre tem que ser em metro. Então, o que, é que você vai fazer agora? Vai fazer as divisões. Se ela anda isso aqui num dia, cada vez que ela dá uma volta, ela anda 200, ela vai dar 200, 200, 200, certo? Dá a ideia de que, para saber o tanto de volta, pega a distância que ela vai percorrer e divide por 200,96. Ok? Entendido? Como essa divisão é bastante longa, porque tem que puxar a vírgula ali, certo? Você tem que andar 2 casas aqui, tem que acrescentar as 2 casas aqui. Por isso que se atenta para o que a pergunta diz. A pergunta diz aproximadamente. Porque não é preciso ter um valor exato, já que a pista foi nessa situação. Então, se num dia ela vai andar 3.000 quilômetros, o que é que vai ter? Aquela pista ali você aproxima para 200, que é o número mais redondo. Então você tem 200, 400, 600, 800, 1000. Quando ela der 5 voltas, ela vai ter andado 1.000 metros, certo? Como são 3.000, então você vai ter 5, 5, 5, ok? Mas como aqui é mais do que 200 um pouco, né? Está mais para 201 do que para 200, né? Está mais perto de 201. Você coloca quanto? 14 voltas. Ok? Entendido? Por que 14 voltas? Se fosse 200, que é o mais redondo, você ia ter 200, 400, 600, 800, 1000. Você ia ter 5 voltas para andar 1000. Então mais 5, 2.000, mais 5, 3.000, 15 voltas. Como não é 200 ali, é um pouco mais de 200, você baixa. Porque se você botar 15, ia passar dos 3.000. E ela só andou os 3.000, ok? Então 14. Aí quando você sabe que ela num dia tem que dar 14 voltas, os outros são consequência. Quantas voltas dadas nessa pista aproximadamente? Então se num dia ela dá 14 voltas, numa semana ela vai dar quanto? Numa semana ela vai dar 7 vezes 14, certo? No mês, 30 vezes 14. Professor, tem mês de 28 e tal. Meses, oficialmente, se atribui como 30, que é justamente os meses de 31, compensa um pouco o mês de 28, então, no geral, se entende que o mês tem 30 dias para efeito de cálculo. Sempre que você for medir cálculo, pagar salários, essas coisas, é baseado no mês de 30 dias, certo? Então, você tem um dia, 14 voltas, uma semana são 7 dias, um mês são 30 dias, e uma quarentena já disse que são 40 dias. Embora tenha umas quarentenas como a gente está sofrendo aí, que está passando muito mais que 40, né? Mas a palavra quarentena vem de 40 dias. Ok? Então, se você for resolver aqui, você tem, para fazer o cálculo, 7 de 10, que é 70, 7 de 4, 28, 70, 7 de 10 e 7 de 4, 28. Então aqui você tem 98 voltas. Ok? Aqui mesmo você pode fazer, ó, 3 de 10, que é 30, e 3 de 4, que é 12. Então você teria 42. Mas como são 30, tem esse zero, né? Você acrescenta o zero aqui. Então 420
voltas. Você faz como se fosse só o 3, aí 3 de 14 dá 42, depois acrescenta o 0. A mesma coisa aqui no 40. Você faz 4 de 10, 40, 4 de 4, 16. Aí daria 56. E acrescenta o 0. Toda conta com 0, você põe o 0 só no fim. Aí aqui você vai ter 560 voltas, né? Vai ter queimado bastante caloria. A barriguinha firme aí com tanta corrida. Ok? A próxima questão é aquela da tabela. Eu vou ter que apagar aqui para montar a tabela, certo? Aqui expressar a questão, as formas fracionárias. Eu coloquei já o quadro, porque as figuras estão aí no trabalho de vocês, né? Então era para cada uma das quantias representadas nas partes coloridas, você escrever nessas diferentes formas. A forma fracionária, a forma decimal e a forma percentual. Isso é para você perceber justamente aquele conjunto que a gente falou, naturais, depois inteiros, depois racionais. Os racionais, que abarcam, né, todas as partes inteiras e as frações, eles podem ser escritos em mais de uma maneira e às vezes a gente pensa que são coisas diferentes. Então você tem, por exemplo, na letra A você tinha um bloquinho pintado de ao todo 5. Então a fração que representa aí é 1 sobre 5. Fração é sempre quantos você está usando ou pegando em cima, que numera, quantos tem ao todo embaixo, que denomina. Por isso que se diz 1, pegou 1 quinto. Quinto vem o nome quinto porque é 5. Como 1 meio, 1 terço. Essas palavras vêm da quantidade que está embaixo. Aí denomina porque dá nome. Denominar, dá o nome. Certo? Eu lhe denomino tal coisa, dê um nome. Então esses números aqui são os que dão nome à fração. Por isso que fica embaixo. Denominador, numera, que é o que você pegou. Aí no próximo, na letra B, você tem 3 pintados de 8 ao todo. É isso? Então 3, pegou 3 de onde tinha 8. Na letra C tem 1 de onde tinha 2. Na letra D tem 4 de onde tinha 10. Se lembra, fração pode ocorrer o quê? O de cima ser menor do que o de baixo é a fração mais comum, que realmente é um pedaço. É 1 de onde tinha 5 é um pedaço. 3 de onde tinha 8 é um pedaço. Podem ser iguais, que é quando eu parti uma laranja em duas partes, comi as duas partes, comi a laranja toda. Então 2 por 2, 1, que é quando se tem a unidade toda. Essa unidade, por exemplo, a turma de vocês está com 30 alunos. Se os 30 participarem da atividade online, todos participaram. 30 dividido por 30. Se só 20 participar, 20 dividido por 30. Tem uma parte que pôde e outra não. Então, o que acontece para dar unidade, a unidade não quer dizer que seja uma coisa. A unidade pode ser uma sala, um país, certo? Um objeto qualquer, depende do que está trabalhando. Então, quando se diz unidade é isso, é porque a divisão vai dar 1. Beleza? Aí aqui é a forma fracionária. Como é a forma decimal? A forma decimal é se você fosse dividir, que cada traço desse quer dizer com a divisão. Então você pega 1 dividido por 5. Como não pode dividir, é aquela coisa, né? Puxa a vírgula aqui, que vai aparecer o zero, puxa aqui. Todos os zeros existem para a direita e para a esquerda dos números. Eles aparecem na hora que você precisa, que a história botou um zero, né? Ele estava aqui. Porque a pessoa escreve um assim, mas também pode escrever um assim, se for um real é assim. Então existem zeros para a direita e para a esquerda. Você só fez puxar a vírgula para cá e ele acabou aparecendo. Aí a mesma coisa, embaixo que não tinha nada, quando puxou a vírgula, deixou o zero aqui e ficou. 10 dividido por 5 são 2, né? 5, 5, 10. Então isso é a forma decimal. A forma que chama forma decimal é porque é quando você faz o resultado da divisão. Então você tem 3 dividido por 8. Como não pode, de novo, 0, 3 vezes 8, 24, né? Sobram 6. 8 e 8, 16, 24. 6 não pode, 0 de novo. Aqui vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. Você pode parar aqui, mas como vai dar para dividir, por quê? Porque aqui vai dar 40 e 40 por 8 dá 7. Você pode ir até o fim, se quiser, certo? Mas geralmente quando se trabalha com esses números decimais envolve dinheiro, dinheiro só tem até duas casas nos centavos, seria 37 centavos. Separado. Mas aí você vai e coloca 0, 3, 7, 5. 1 dividido por 2, 1 dividido por 2, 0. 1, coloca o 0, 0, aqui dá 5. Então 0,5. E 4 dividido por 10, 4 dividido por 10, não pôr aqui, 0,4. 0,4. Certo? Então, forma fracionária, forma decimal. O que é que isso quer dizer? Que tanto faz pegar um quinto de alguém como pegar 0,2 do que a pessoa tem. Tanto faz pegar um meio como pegar 0,5. Tanto faz pegar 4 décimos como pegar 0. É tanto que a nota. Qual foi a nota quando você está muito ruim no teste? 4 décimos vem assim, não vem assim.
dos 10 pontos que dá aquilo ali e tal, tirou. Então a nota vem desse jeito aqui, que se diz 4 décimos, que é o resultado de 4 sobre 10. Para botar a forma percentual, percentual quer dizer o quê? Que é por cento. Se em vez de cada parte de baixo aqui, você em vez de ter esse número, tivesse 100, então por exemplo, se eu pegar aqui e multiplicar por 20, eu tenho 5 vezes 20, 100, 1 vezes 20, 20. Então eu teria 20 por 100, que é per cento, do latim, que é por cada 100. Então, se você pudesse transformar cada parte dessa de baixo em 100, você teria o valor. Como às vezes é mais complicado, por exemplo, 5 dá para multiplicar por 20, 2 dá por 50, né? 2 vezes 50 são 100. 10 dá por 10, mas um que nem 8 também, por exemplo, já é mais complicado o 8. Então o que você faz? Você pode pegar esses resultados aqui e multiplicar todos eles por 100. Toda vez que você faz aqui, ó, cada número desse aqui, vezes 100, certo? O resultado que você obtém é a forma percentual. É como se você pegasse a vírgula aqui e deslocasse duas casas, aumentando o número. Então por isso que aqui você ia passar a ter 20%. Aí esse símbolo aqui é justamente o símbolo da porcentagem. Esses dois bolinhos vêm dos dois zeros e o por, que houve uma divisão. Que é como eu disse aqui, ó, se você multiplicar por 20, ia ficar 1 vezes 20, 20 em cima, 5 vezes 20, 100 embaixo, 20%, é o que está aqui. Aqui, certo? Desloca duas casas, 37,5%, desloca duas casas, 50%, que é metade, né? Como a gente sabe que é metade aqui, uma é metade de 2, aqui é meio, e aqui 40%. Certo? Sempre multiplicando por 100, a parte decimal você... Então são duas maneiras. Ou transforma isso aqui em 100, que vai mudar em cima também e ver quanto é que fica. Ou pega o decimal, que talvez seja melhor, desloca duas casas, coloca na forma percentual. A volta também pode fazer a volta. Por exemplo, só um exemplo aqui para encerrar. Você tem... deixa eu ver aqui, 7%. Certo? Então 7% está na forma de porcentagem. Você pode escrever 7%, o que é isso aqui? Fração, 7%. E se fizer a divisão aqui, dividir o 7 por 100, você vê que vai dar 0,07. Então você tem, ó, forma decimal, forma fracionária, forma percentual. Pode também fazer as voltas fora de ordem, assim. Ter um decimal e botar para a fração, ter a porcentagem e botar para decimal, botar para a fração, depende da questão. Então o objetivo era dar esse reforço nesse início. Doravante, se Deus permitir, a gente vai começar a entrar em mais alguns assuntos específicos do ano de vocês, com a atividade que vai ser mandada por PDF nos grupos aí de Zap, ok? Paz e bênção a todos, até a próxima.